Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Boa tarde, está começando mais um Desobediência Sonora aqui pela Antena Zero. Hoje, mais um episódio gravado via quarentena e a gente também está falando com pessoas de vários lugares que, inclusive, eu esqueci de perguntar de onde vocês são, mas eu vou apresentar e depois eu pergunto. A gente está aqui com a Beatriz, que é formada em pedagogia, fez faculdade de arte, mas também é bióloga. E o Daniel, que é biólogo, tem especialização com manejo e conservação de animais silvestres, eles atuam na área da causa animal. A Beatriz, ela tem uma ONG, toca uma ONG, que é a Bendita Adoção, e o Daniel atua no Santuário Elefantes Brasil. E é isso, eu tô com eles, a gente vai bater um papo hoje sobre questão animal, atualidade, acho que tá muito em pauta, é muito relevante, a gente trouxe eles, né, aqui para falar. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E de onde vocês estão falando? Eu esqueci de perguntar enquanto a gente estava conversando antes, quais as pontes que a gente está unindo neste Brasil hoje? São Paulo capital hoje, no momento. E a Bia, tá ouvindo, Bia? A Bia é de São Roque, São Paulo também. A Bia tá super se esforçando para estar aqui com a gente hoje, né, Bia? Porque eu moro em área rural, então assim, a gente não tem Wi-Fi, então eu tenho que caminhar um pouco na estrada para conseguir sinal para falar com vocês. Oi, muito obrigada, então, por todo esse empenho para estar participando aqui com a gente. Valeu também, Daniel, por ter feito essa ponte. É inevitável, né? Quando você tem muitos animais, você não consegue... uma ONG não consegue coexistir em perímetro urbano, né? Então, você acaba indo para áreas mais afastadas. Justo. Bom, então vamos pegar esse gancho e já começar a falar um pouquinho sobre essas questões atuais e meio ambiente. Acho que o coronavírus todo levantou, obviamente, uma reflexão sobre a nossa relação com o meio ambiente. E acho que isso foi estendido até quando a gente começou a ver episódios de cidades turísticas ficando mais vazias, os animais retomando o seu espaço na cidade. Eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho, na visão de vocês, como que vocês têm visto todo esse debate atual sobre a relação da nossa sociedade com o meio ambiente. Pode começar, Bia. Eu acho que a gente tem várias questões aí, né? Toda essa questão do coronavírus já era muito prevista, assim, vários cientistas já falavam sobre isso. Tem um livro muito coerente sobre essa situação do David Quammen que chama Spillover, onde ele fala que a interação do homem, né, é extremamente predatória com o meio ambiente e na criação de animais em confinamento, já explodiu diversas pandemias, né? Dentre elas a que a gente está vivendo hoje. Então já era uma situação esperada, né? E a gente sabe muito bem que se as pessoas elas não conseguirem coexistir pacificamente com seres de outras espécies, animais não humanos, a gente vai continuar tendo novos Covids, a gente vai continuar tendo novos tipos de pandemia. Isso não é limitado ao Covid-19, né? Até o sarampo já foi comprovado cientificamente, que veio da criação e confinamento de ovelhas para abate. Então a gente tem aí H5N8, que é uma gripe suína com taxa de letalidade de até 30% em humanos, muito, muito alta, avançando a cada dia, né? A gente teve casos agora na Espanha e Filipinas. E se as pessoas não correlacionarem isso com a sua forma de tratar os outros seres, a sua forma de se alimentar, isso não vai mudar. A gente não tem uma perspectiva de melhora se as pessoas não mudarem seus hábitos como um todo, com o planeta, enfim, porque a gente tem duas vias aí de contaminação, né? A direta, através da exploração animal, confinamento dos animais para abate,
de várias espécies, né? Não só de exóticos e silvestres, as pessoas acham que isso é exclusividade chinês, não é, né? Tanto que a gente teve aí H1N1, H5N8, enfim, tantas outras gripes aviárias, suínas, enfim. Mas também na relação da pecuária, extremamente agressiva, que vai devastando o meio ambiente de diversas formas, e a gente vai chegando cada vez mais próximo contato com animais silvestres que nós não deveríamos ter, porque a gente está destruindo esses biomas, né? E a gente tem aí grandes contaminações coletivas. Então, assim, a gente não tem perspectiva de melhora se as pessoas realmente não se conscientizarem e não começarem a mudar seus hábitos como um todo. Puxando esse gancho que a Bia falou, né, já era previsto, epidemias já são previstas, né, principalmente dos grupos do coronas. Então a gente já teve epidemia em 2002, né, de SARS, depois a gente teve epidemia de MERS no Oriente Médio, ou seja, não uma exclusividade da China, né, então a gente teve uma questão no Oriente Médio, principalmente com camelos. A gente estava com previsão de uma pandemia, inclusive, que aí ela veio, né? Não dá para saber quando, mas em poucos anos. A gente tem outras previstas, inclusive, para vir. Justamente por conta desse contato que a gente tem cada vez mais, criação extensiva e intensiva, né, de animais, ampliando cada vez mais as áreas para atender o mercado, para atender o capital, que ele quer cada vez mais lucrar, cada vez mais expandir, e acaba tendo contato com esses animais silvestres. E então a gente começa a ter contato com bactérias, com vírus, com fungos, com outros tipos de parasitas que antes a gente não tinha contato. E aí de uma forma mais extensiva. Então o nosso organismo já não está tão adaptado para determinados grupos e cada vez mais aparece. Aí a gente tem uma questão muito grande de também, aí entra toda uma questão de que o capital envolve, e aí você acaba culpabilizando alguns grupos, né? Então você culpabiliza a China, porque aí ela tem uma diversidade grande de animais. E eles têm um mercado muito intenso, de céu aberto, com relação direta com animais recém-abatidos, com animais abatidos há muito tempo. Aí você tem a contaminação de animais... contaminação direta do animal, que talvez tenha passado, que a gente ainda não sabe como foi feita essa contaminação. Se o morcego passou para o pangolim, que o pangolim passou para a gente, se foi diretamente dentro do mercado, uma contaminação indireta, uma contaminação direta, e aí a gente fica, na verdade, sem conseguir mapear exatamente qual é a correlação, mas isso, independentemente se veio do morcego, se veio do pangolim, de quem que veio, tá relacionado diretamente com o nosso trato com os animais, da maneira como a gente invade a área deles, da maneira que a gente cria eles, da maneira que a gente consome eles. Então toda essa relação de abuso e de falta de condições humanas e condições subhumanas favorece para essas criações de cada vez maiores de doenças no mundo. Isso desde que é estudado questões de doenças, elas estão correlacionadas diretamente ao uso de animais, né? Legal. E lembrando, a gente também tem a questão aí da resistência a antibióticos, né? A gente tá... A indústria, ela expande, então os animais são confinados, eles têm infecções respiratórias, mastites, infecções recorrentes, né, no caso das vacas leiteiras, por exemplo, e esses animais, eles têm que tomar antibióticos e mais antibióticos, e daí a gente começa a criar superbactérias, porque as pessoas consomem esses antibióticos e depois ficam doentes, e ao ir ao hospital, o antibiótico não faz mais efeito. Então a gente tem uma correlação aí de substâncias que estão matando milhares de pessoas todos os anos, né? E isso é muito sério. Exatamente. Legal. Começamos com porrada, então, pra gente absorver tudo isso e continuar esse papo, vamos ouvir a primeira música e a gente já volta. Kill for the good of mankind. Society has a man.
voltamos aqui e sem mais delongas, a gente estava conversando um pouquinho durante a pausa sobre por que essa dificuldade, então, das pessoas terem acesso a esse conhecimento. Será que é só porque o conhecimento não chega ou tem estruturas por trás que dificultam que as pessoas saibam dessas coisas? Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa relação da questão científica, absorção disso pela sociedade, enfim. Então, a gente tem acho que existem várias questões em relação a isso, né? A gente tem produção científica pra caramba, bastante produção científica de qualidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir esses dados de uma forma clara e transparente e honesta para a sociedade, para que isso seja trabalhado de uma forma honesta, né, digamos assim, para que as pessoas possam ter autonomia sobre o que elas vão fazer, sobre o que elas vão escolher. E eu acredito que a dificuldade de se ter uma divulgação científica, de tradução desses dados de uma maneira clara, tem uma relação direta com o capital. Porque se a gente mostrar exatamente o que acontece pela produção de animais, da forma nua e crua, exatamente assim, se a gente apresentar isso para as pessoas da forma que é feito, isso com certeza vai gerar uma crítica, vai gerar uma cobrança do ponto de vista social, né? Então existe essa dificuldade no meio, esse obstáculo no meio do caminho entre a produção científica e as traduções de dados. Então a gente tem as mídias, as grandes empresas que fazem as divulgações das informações que são aliadas com o grande mercado. Então a gente tem grandes não vamos passar num comercial, numa televisão, no meio de uma novela, o que a gente faz com os animais, mas vai mostrar um comercial da Seara com parte dos animais, né? Então vai mostrar que é um alimento. Então a gente sempre trata os animais, principalmente os animais de produção, por isso que eles têm exatamente o nome de produção, ou seja, que são os animais na pecuária, que são galinha, que são frango, que são boi, enfim. Separado dos animais silvestres, que são animais tutelados pelo Estado, que tem aí uma legislação específica, e dos animais domésticos, que são os animais que vivem com a gente, que, enfim, são os membros da família hoje em dia. Então a gente trata esses animais de consumo como, desde sempre, desde a nossa infância, desde os nossos avós, os nossos tataravós, como algo que é feito para comer, inquestionável, indiscutível, a gente não pode questionar isso. E nunca é apresentado de uma maneira assim, bem clara, então não mostra as associações diretas com a produção desses animais, com a quantidade de doenças desenvolvidas ao longo da sociedade, não mostra a quantidade de mortes diretamente com isso, não mostra diretamente a contaminação do solo, do desmatamento, a relação direta com a extinção de diversas outras espécies de animais silvestres, não mostra a violência que está incutida nos humanos, porque você tem um trabalho escravo diretamente associado com a produção de animais em diversos lugares no mundo. Então, você tem um dedo do capital tentando ocultar exatamente todas as mazelas por detrás disso, mostrando que o seu paladar, tentando resumir aquilo a um prato que é saudável, que faz bem para sua saúde. Então a gente nunca vai na raiz do problema, a gente sempre fica circulando em volta dela, mesmo questionando aí a questão do uso de animais, mas a gente acaba indo na raiz do problema, que aí gera questionamentos e discussões mais aprofundadas, que é o que a gente está fazendo agora. Então, eu acho que assim, o academês, né, que a gente fala, linguagem acadêmica, ela não chega para a população. Mas tem uma simplificação muito grande da linguagem da indústria, em geral, que quer explorar animal e que ganha dinheiro com isso. Então, eles conseguem popularizar a linguagem deles, a gente não consegue fazer a transmissão do academês, que a gente fala, né? Então, por isso que a população não faz ideia do que é leucose enzótica bovina. Pô, é um nome difícil, né? E as pessoas não têm a ideia da correlação que 30% a 40% do gado brasileiro está contaminado, né? Que é de fácil transmissão, e os animais só vão apresentar algum sintoma, por exemplo, né, os bovinos no caso, com 2, 3, 4 anos de vida. Só que eles não vivem tudo isso na indústria. Então esses animais vão ser abatidos, as pessoas vão consumir essa carne com leucose enzótica bovina, que é um carcinógeno, né, muito pior do que o cigarro, por exemplo, e elas vão desenvolver o câncer, principalmente se elas tiverem qualquer predisposição. E isso não vai chegar, não vai ter um órgão facilitador nesse diálogo para isso chegar à população, né? Então, infelizmente,
a mídia, ela é grande culpada nesse processo também, porque ela dessensibiliza as pessoas, né, o peru de Natal, é tudo assim, é muito objetificado, é a visão utilitarista em cima do animal, né, então tem toda aquela visão romantizada em cima dos cães, né, principalmente de raça, né, que daí a gente entra em outro detalhe, outro nicho de exploração, né, então tem toda aquela romantização em cima dos animais ditos domésticos, e a dessensibilização das pessoas em cima dos animais que não são os ditos domésticos, né? Então as pessoas, quando de repente entram na página da ONG e vem um porquinho fazendo carinho, mostrando a barriguinha pra gente fazer carinho, elas ficam chocadas. Muitas pessoas falam, nossa, mas eles sentem quando você faz carinho? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes, porque é uma pessoa que é criada dentro de um ambiente totalmente alheio a outros tipos de animais, dessensibilizada pela mídia a vida inteira, acreditando que aqueles animais são de consumo, ela fica chocada ao ver ou tocar um animal que não é um cão ou gato e que aceita ou recebe aquele carinho, né? Eles não têm essa associação de que aquele animal é um ser senciente. E é muito difícil você sensibilizar uma pessoa depois de uma vida toda, né? De mídia, de comerciais, de propaganda, dizendo que aqueles animais, eles são produtos, eles são objetos. Exatamente. Tem o fetichismo da mercadoria, né? A gente identifica aquilo como um produto, como um objeto, ou seja, ele nasceu na prateleira, ele nasceu na banquinha, ele nasceu na feira, não tem toda uma história por detrás dele, desde da reprodução desses animais, com toda a cadeia produtiva, destrutiva, na grande maioria dessas grandes indústrias, que está envolvida diretamente nisso, né? Então, esse é um questionamento que a gente não faz. Então, tudo isso, ele é escondido, né? Ele é abafado. Então tem essa questão do fetichismo da mercadoria. Por isso que a gente tem o Ministério da Agricultura, da Pecuária, o Ministério da Pesca, que não é mais ministério, que incluiu no Ministério da Agricultura, separado de um Ministério do Meio Ambiente. Então você tem recurso de consumo e você tem animais separados, são os animais silvestres. Então tem essa separação desde sempre aí do que é um animal objeto e do que um animal com mínimos direitos, que seriam animais silvestres. É uma visão totalmente utilitarista dos animais, né? Isso vem lá de Descartes, né? Um modelo cartesiano que a gente segue de padrão aí dos animais como seres que não sentem, não sofrem, né? Não amam e por isso podem ser explorados indefinidamente pelo homem. E daí desde então essa dessensibilização, né, e utilitarismo, elas vêm crescendo na mente das pessoas e ela é perpetuada pela mídia, né? E óbvio, né? A mídia paga com muito dinheiro pelas grandes indústrias. E daí as pessoas corroboram com isso e muitas vezes sem ter consciência, porque vira um processo mecânico. Comprar um animal que nasceu morto no supermercado, eu sou carnívoro, né? As pessoas não entendem que elas não são carnívoras, né? Então é muito complicado. Isso leva ainda a muitos e muitos debates. Muitas vezes as pessoas ainda tentam justificar, porque você não pode culpar a pessoa também pela ignorância que foi perpetuada na vida dela toda, né? No seio da família, na mídia, na escola, etc., né? Você vê cartilhas infantis, né? Como pedagoga também, quantas vezes a gente não vê cartilha infantil chegando lá? Risque o que é alimento, daí tem lá o peixe, daí tem lá o frango, né? Infelizmente, isso é perpetuado em todas as instituições, né? E desconstruir tudo isso é um processo muito difícil, né? Principalmente quando essas pessoas não têm contato com esses animais que são de outras espécies, né? É muito complicado. Então, a conscientização, esse processo de conscientização de base, ele é muito difícil, porque é um processo de desconstrução, e todo processo de desconstrução, ele requer muito trabalho, às vezes um trabalho exaustivo. Boa. Vamos então para a próxima música, antes da gente continuar esse papo, porque tem muita coisa para a gente falar, mas vamos ouvir mais um som e a gente já volta.
Boa, voltamos então. E, cara, acho que teve um ponto que vocês tocaram que foi muito interessante, que é sobre essa divisão que a gente acaba fazendo entre os animais, né? Classificando eles entre os domésticos, os que devem ser protegidos, os que podem ser consumidos e tá tudo bem. Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso e as implicações que isso acaba tendo na forma que a gente se relaciona, principalmente com a nossa alimentação. Dá para fazer um gancho legal disso, começando pelo utilitarismo, né? Então a gente classifica isso de acordo com a necessidade humana, seja para entretenimento, seja para consumo, seja para qualquer outro tipo de exploração. Então a gente tem essas classificações aí, então a gente criou um espectro do que é mais importante ou menos importante, né? E relacionado a isso, então a gente consegue ter muito mais empatia por determinados grupos de animais. Grandes animais da África, todo mundo é empático, que são os maiores, as principais atrações dentro dos zoológicos, que são os elefantes, que são os leões, que são os rinocerontes. A gente tem os pets, né? Hoje conhecido como pets, inclusive, são os animais domésticos, que boa parte dele ainda é focado no comércio e no utilitarismo, ou seja, a gente, grandes empresas, grandes produtores e reprodutores desses animais em péssimas condições. O mercado só cresceu, na verdade, porque eram animais de raça, então eram animais modificados aí de maneiras mais bizarras possíveis para ter animais de raça para comércio, ou seja, mais um espectro aí um pouco diferente desses animais silvestres, porém continua sendo de utilitarismo. O de consumo, que a gente acabou de falar, principalmente terrestre, né, que a gente estava falando aí da produção da pecuária extensiva, que a gente nem falou em números, inclusive, porque aí está na casa dos 100 bilhões de animais mortos por ano na pecuária, né? O Brasil aí sempre encabeçando entre os primeiros como maior produtor, entre os maiores produtores de frango, boi e porco. Lembrando que a gente tem uma população de suínos bovinos maior que a população humana atualmente no Brasil. Exatamente. E aí a média de abate de boi por ano é de 30 a 35 milhões. Enfim, passando desse espectro, a gente vai para um outro extremo do espectro que é pouco abordado, que é a questão marinha. Aí quando a gente vai falar em números de animais marinhos, esse número terrestre que eu acabei de falar, de 100 bilhões de animais, que é um número surreal, as pessoas não conseguem nem mensurar isso não entra no cotidiano. A gente vai para um número estratosférico na casa de 1 a 3 trilhões de animais mortos por ano, porque a gente não consegue nem mensurar. Então aí você tem que fazer baseado no que a indústria pesqueira que passa anualmente, né, no mundo inteiro, que aí chega a 170 milhões de toneladas de animais mortos por ano. É surreal esse número. E aí engloba o que dentro desses animais marinhos? Tudo. Só que a gente trata como o quê? Como peixe. E peixe não é empático, peixe não é fofo, peixe não brinca, peixe não reage. Então a gente tem uma dessensibilização ainda maior em cima do peixe. Até que nas campanhas vegetarianas, quando as pessoas falam, ou até fazendo uma sátira de quando alguém pergunta se não come carne, fala, mas nem peixe, tipo, peixe é tão blasé, tão sem graça. Só que quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma degradação surreal, porque assim, a gente está falando de animais de pecuária, principalmente, são animais reproduzidos para essa finalidade. Então são animais que teoricamente nem existiriam. Não colocando maior ou menor importância do indivíduo, né? Mas em grupos de animais. No mar, não. São animais que são silvestres, são animais nativos daquelas determinadas regiões, então eles estão ali se reproduzindo naturalmente dentro de uma simbiose de presa, predador, vegetais, enfim, tudo que engloba o mar. Só que quando a gente vai pescar isso, a gente tem desses 1 a 3 trilhões de animais pescados por ano no mundo, que seria quase 20 vezes o que a gente produz de animais mortos, produção de 20 anos de animais para consumo dos terrestres, 40% disso é desperdiçado, vira lixo, porque não é o objetivo da pesca. Então a gente tem vários problemas na pesca, além da própria pesca em si industrial, a gente tem uma série de coisas correlacionadas a ela que são degradantes. Então a gente tem uma coisa que chama petrecho de pesca, que são resíduos de redes, de equipamentos que vão cair no mar.
Só isso, no Brasil, hoje, mata mais de 60 milhões de animais, só essas redes de pesca, ou seja, a gente chama de pesca fantasma. Essas redes continuam pescando sem o pescador tá ali, pescador industrial principalmente, porque ela continua matando, ela continua prendendo os animais ali dentro, pesca presa, pesca predador, então a gente começa a ter um colapso gigantesco, além do objetivo do que a gente tinha. Pesca do camarão, idem, então para cada quilo de camarão que você produz, você tem 20 quilos de animais pescados que é no objetivo, isso é devolvido para a natureza, para o mar, como lixo, ou seja, a maioria já morreu, a maioria foi abatido, então a gente tem uma grande degradação sem objetivo nenhum, porque a gente não tem nem, levando em consideração que aí esses dados geralmente são de grandes ONGs, até porque eu vou falar delas, porque você tem WWF, Greenpeace, a FAO, dando esses números, e o que eles falam quando eles vão trabalhar esses números? Eles nunca falam do peixe, nunca falam da baleia, nunca falam dos animais, eles falam sobre reduzir o impacto da pesca, para a gente continuar pescando, para a gente continuar vivendo, mas nunca fala do indivíduo. Então esses dados, eles sempre deixam os animais à margem, eles continuam trabalhando, as próprias Big ONGs, elas continuam trabalhando como sendo... como esses animais sendo recurso, da mesma forma. A gente sempre, quando a gente vai falar de pesca, a gente vai falar de recurso pesqueiro. Então a gente sempre, no nome que a gente dá, tanto da academia, que sai da academia, como os pescadores e como nas grandes cidades que consomem, a gente trabalha isso como recurso pesqueiro. Então a gente não tem uma identidade para esses animais. Então a gente se desensibiliza o outro. Então a gente trabalha com essa questão da desensibilização, que aí fica muito difícil, né? Os peixes ficam lá no último espectro. Só que dentro dessa destruição toda marinha que a gente tem, que é muito maior que a terrestre, a gente tem o abate de grandes animais, que são as grandes baleias, que são grandes responsáveis pelo equilíbrio da repopulação dos outros animais menores, os tubarões, que são mais de 100 milhões de animais mortos ao ano, principalmente para pesca da barbatana, para fazer sopa para os principais países da Ásia, principalmente a China, que é uma sopa da classe média em ascensão, né? Então tem todo um rito envolvendo com misticismo por detrás. Ela é uma sopa completamente pobre, sem nutriente nenhum, extremamente cara. Então assim, entra uma questão do capitalismo, é uma questão de status desses animais. O mesmo acontecia com tigres, com outros animais, tudo por uma questão simbólica. Então a gente tem uma série de ganchos que o capital está envolvido sem a preocupação com os animais, sem uma preocupação com a sociedade que está envolvida, porque nessas grandes embarcações, só para finalizar a questão marinha, nessas grandes embarcações, 75% da pesca é legal e 25% da pesca mais ou menos ela é ilegal. Nessa pesca ilegal, por que tem bastante dessa pesca ilegal? Para reduzir gastos, para pescar em áreas proibidas, que a gente tem santuários marinhos, a gente tem unidades de conservações marinhas, que são grandes áreas de reprodução desses animais, que não podem pescar lá para continuar reproduzindo, para continuar tendo peixe para pescar. Essas grandes embarcações vão lá. Só que para você reduzir custo, você faz o quê? Você sequestra pessoas, homens, mulheres, crianças, para trabalhar em sistema de escravidão ou semi-escravidão nessas embarcações por ano, sem poder pisar no solo. Então existe toda uma degradação humana também por detrás, que está envolvida dentro da exploração da carne, seja nela terrestre, seja nela marinha. Então a gente tem um ciclo de violência sem fim, envolvida diretamente com o consumo de carne que vai chegar no nosso prato. E a produção, também dita como orgânica, né, que quer livrar a culpa das pessoas para que elas paguem mais caro e comam com a consciência tranquila, dizendo que aquele animal não sofreu para morrer, também ela vai se recriando, né, e vai ganhando outros nichos, né, o público de classe média alta, né, eu como peixe orgânico que não faz parte dessa pesca, porque ele foi criado em tanques, e daí esses tanques superlotados, onde os animais têm que tomar o triplo de antibióticos, porque os espaços são limitados, eles acabam adquirindo infecções, eles acabam se mutilando, assim como as galinhas poedeiras, eles se mutilam, os peixes também se mutilam por estresse, né? E muitos animais acabam morrendo, muitas vezes nesses tanques, inclusive por falta de oxigenação. Então, tem vários meios da indústria se recriar e ganhar dinheiro, né? E explorar animais, seja direta ou indiretamente, vendendo o tal do peixe orgânico, da carne orgânica, que é um animal, sofreu menos, foi massageado antes de morrer, como se isso justificasse, né, o abate, o sofrimento, a exploração, da mesma forma, e também cria aquele ciclo de super antibióticos, de super doenças de animais confinados, enfim, não tem fim.
tira o peso da consciência da pessoa isso, né? E aí você vira um nicho de mercado isso, que aí as grandes corporações, por exemplo, a Seara, que lançou recentemente uma linha veg de produtos para atender um público vegano, um público vegetariano, ou um público que não quer comer carne, enfim, ou um público até que come carne, mas que vai comprar esses produtos, como se fosse... é o marketing verde. Então é uma maneira deles mostrar que eles estão preocupados com o meio ambiente, que eles fazem de tudo. Então eles vendem uma imagem que não existe mesmo, aqueles folhetos de igreja evangélica, Oi? E não só não existe, como isso só apareceu para eles não perderem margem de lucro. Estamos perdendo 5% de margem de lucro ao ano porque tem muitos veganos e vegetarianos. Vamos lançar essa linha, que também não é ética, né? Que também vem do dinheiro da exploração animal, mas muitas pessoas insistem em vedar os olhos, né? E consumir esses produtos. Inclusive que são... recebem marketing de empresas ditas veganas também, de instituições ditas veganas. Consumam esse produto. Selos, exato, selos de empresas que se dizem veganas, que vendem o selo e falam, não, pode comprar essa maionese da Unilever, que ela é vegana. Não, ela não é vegana. A empresa testa em animais. Você está dando o seu dinheiro para explorar indiretamente animais da indústria, então não muda muita coisa, sabe? Então tem um novo nicho, vocês veem a Coring. A Coring é um produto super caro hoje, né? Que vende as carnes orgânicas, etc., e ganhou os mercados elitizados, né? É um produto caro, porque eles falam que o animal sofre menos para morrer, porque a alimentação dos animais deles é orgânica, porque eles só dão homeopatia, não dão antibiótico. E aí eles criam um novo público, né? O público que come as carnes orgânicas e o público que se diz vegano, né? Na verdade é vegetariano estrito, mas que consome produtos também veganos, ditos veganos, né? Das empresas que exploram animais indiretamente. Ou seja, a gente está sustentando essas empresas a continuarem com algum tipo de exploração animal. E a gente perde a politização do movimento vegano e entra no movimento vegano liberal. Que é um dos maiores hoje, sem dúvida nenhuma, né? Porque bate de frente os veganos abolicionistas e os veganos estratégicos, que a gente fala, bem-estaristas, liberais, é uma ruptura, assim, a gente não consegue sequer dialogar, porque é muito difícil. O pessoal, muitos lucram financeiramente, né, dessas empresas, são mantidos para essa empresa para continuar sendo garoto propaganda da marca X ou Y, Sadia, Seara, que está lançando a tal da linha VEG, entendeu? Mesmo sendo patrocinado indiretamente pela exploração animal. E as pessoas têm dificuldade de enxergar o quão elas estão sendo enganadas, sabe? Então, infelizmente, é um trabalho que nem eu disse, é de desconstrução e é muito desgastante desconstruir isso o tempo todo e explicar para as pessoas, esse produto não é vegano. Veganismo é um posicionamento ético pelos direitos animais. Então, esse produto não é ético. Boa, vou aproveitar essa alfinetada aí no veganismo liberal. Vou chamar um intervalo e na volta a gente vai continuar alfinetando mais, beleza? Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena 0, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena 0, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena 0.
Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome vem primeiro, cara. Você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Voltamos então e, bom, só relembrando, a gente está aqui com a Bia e com o Daniel, são ativistas veganos e a gente está batendo um papo sobre questões ambientais, sobre veganismo, sobre a sociedade de hoje em dia. Acho que, óbvio, muito agora inflada essa discussão por causa do coronavírus, mas é uma discussão que tem rolado, que tem ganhado espaço há bastante tempo. Inclusive, a gente aqui no Desobediência Sonora gravou já há um tempo atrás um episódio sobre veganismo, vai lá conferir no Spotify. Mas continuando, acho que vocês estavam falando então sobre essa questão do veganismo liberal e sobre as grandes ONGs, e essas grandes ONGs que inclusive têm como característica serem dessa vertente liberal. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais isso e entrassem até no tipo de ativismo que vocês acreditam e fazem, e quais são os desafios de fazer isso e tornar isso possível nessa sociedade. Bom, é uma questão muito delicada, né? A gente tem várias ONGs aí que a gente fala que pregam veganismo estratégico, né? Então, inclusive recebem muito dinheiro da indústria, né? Para poder promover, como eu disse, esses alimentos elitizados e supostamente sem sofrimento animal. Então a gente tem aí, por exemplo, a NFA, Animal Equality, HSI, instituições que receberam milhões da Cage Free. E o que é a Cage Free, senão um grande grupo para promover ovos de galinhas felizes? Como se galinhas debicadas em galpões fosse melhor do que galinhas em gaiolas, né? É essa imagem que eles vendem, né? Porque eles ganham dinheiro para isso. Então, eles não estão falando sobre veganismo, eles esvaziam, né, a temática veganismo, né? A partir do momento que eles relativizam a dor e o sofrimento desses animais. Eu pelo menos tenho uma postura abolicionista. Não é fácil você ter uma ONG e ter uma postura abolicionista. Não é fácil, porque você perde captação de recurso, né? O Dan sabe aí quantas e quantas vezes e quantas tretas e brigas impediram que a ONG mantesse qualquer tipo de doação. A gente só fala que a gente recebe doação de empresas éticas, né? Então, quantas vezes as empresas não éticas nos procuram, até as ONGs grandes que já procuraram a nossa ONG várias vezes, para tentar oferecer patrocínio e troca de imagens e troca de fotos com os animais de grande porte, por exemplo, né? Bovinos, equinos, porque isso sensibiliza e é bonito para eles dizerem que eles doam para ONGs que resgatam animais.
e fazem esse trabalho de uma forma aqui no Brasil, por exemplo. Eles pedem arrecadação lá fora, né? A MFA, por exemplo, pede arrecadação lá fora, arrecadação alta em dinheiro, dizendo que estão fazendo um puta trabalho aqui no Brasil, que é mentira, colocam números irreais de produção de alimentação que eles distribuem, etc. Enquanto as ONGs abolicionistas, que nem a ONG Colmeia Vegan, por exemplo, está nas ruas alimentando 1.500 pessoas em situação de rua entre São Paulo e Ceará, semanalmente, sem recursos de grandes empresas, sem recursos milionários para isso, sabe? E, infelizmente, essas instituições bem-estaristas, elas conseguem cooptar artistas, né? Que muitas vezes são ignorantes ou ingênuos, não sei nem qual a palavra correta, ou sem caráter mesmo também, é muito difícil dizer, e acabam cooptando essas pessoas para elas crescerem mais no movimento e captar cada vez mais recurso financeiro, né? Porque eles vivem disso, seus membros têm salários altíssimos, né? Para não fazer nada, né? Para fazer vídeos sobre exportação de animais vivos, por exemplo, que nós, sem recursos, fazemos melhor. Então, assim, o meu ativismo sempre foi abolicionista, linha de frente, a gente já saiu muito às ruas, já fizemos muitas coisas em relação sempre à abolição animal, libertação animal. Infelizmente tem no Brasil muita cegueira moral em relação ao ativismo, então a gente tem muita gente indo para a porta do Pão de Açúcar com cartaz falando sobre vamos livrar as gaiolas das galinhas, né? As galinhas das gaiolas, elas têm que ir agora para galpões, para serem debicadas. Então, infelizmente, é muito desvirtuado, tem o esvaziamento e o claro discurso, né, dessas instituições, que é de lucro, mas as pessoas não enxergam, e muitos influencers, né, os influencers aqui no Brasil, ditos veganos, que são no máximo vegetarianos, né, porque não é um posicionamento ético pelos direitos animais, é um posicionamento pelo recurso financeiro e pelo patrocínio que eles vão receber, e esses influencers, eles prestam um desserviço gigantesco para a causa, então é muito difícil a gente tentar trazer conteúdo para o veganismo, tentar não elitizar o veganismo, é um trabalho, assim, árduo e contínuo, né, para tentar mostrar que o veganismo ele pode ser acessível, ele pode estar presente no cotidiano de uma pessoa que vive numa região periférica, né, e tentar descobrir essa imagem, né, do veganismo elitizado, etc., que eles tentam trazer o tempo todo, né, veganismo branco, elitizado, não politizado, né, ignorante. Por que você é vegano? Porque eu gosto dos bichinhos e tal, e vai lá fazer a campanha para MFA com o cartaz, com a galinha, falando que a galinha quer sair da gaiola para ir pro galpão, e sabe, é o esvaziamento de conteúdo, a falta de conteúdo teórico, e infelizmente isso cola, né, porque essas ONGs gringas, elas vêm aí com muito recurso financeiro, e elas conseguem comprar mídia, elas conseguem comprar artistas, e é muito complicado. Então, assim, ser uma ONG que resgata animais hoje, de diversas espécies, que é o nosso caso, e manter o seu posicionamento ético pelos direitos animais, é se esvaziar de qualquer possibilidade de recurso financeiro que não seja doação de pessoa física. Ponto. Nós rejeitamos já diversas vezes recursos dessas instituições ou desses influencers que querem doar dinheiro em troca de foto, né, com os animais, porque infelizmente essa é a realidade que a gente vive hoje. E muitas pessoas se vendem, muitas pessoas fazem, muitas vezes nem por maldade. Conheço santuários, mas santuários que muitas vezes aceitam uma situação dessa porque estão passando tanta necessidade, porque vocês não têm ideia de como é difícil que as pessoas doem para animais que não são cães e gatos. Quando a gente resgata um cão ou gato e posta a conta da ONG, e posta na ONG, nós temos uma visibilidade 1000 vezes melhor do que quando a gente posta um porquinho. Então, assim, quando você tem muitos animais que são os animais ditos de consumo, você é excluído do nicho de doações. E daí só te resta fazer parcerias com instituições não éticas. Como a gente opta por não fazer, a gente sempre se ferra. É bem dura essa realidade. Eu vivo um espectro um pouco afastado do que a Bia vive, porque ela administra uma ONG, né? Então a realidade de você administrar uma ONG é muito maior do que você trabalhar por uma ONG prestando serviço para essa determinada ONG. Tá? Então o seu poder de decisão que a Bia tem é muito maior, de escolhas tudo. Só que a ideologia acaba te limitando
diante de uma questão capitalista, que é o que manda aí em tudo, né? Então a gente consegue fazer até um espectro um pouco, aliás, antes de entrar no espectro, só vou voltar até para a questão das grandes ONGs, porque essas grandes ONGs animalistas, elas reproduzem exatamente o discurso daquelas grandes ONGs ambientalistas, que eu tinha dito. Então, você tem Greenpeace, você tem WWF, você tem uma série de outras big ONGs, né, chapa branca, que, na verdade, mostram os problemas, mas não vão na raiz do problema. Sempre expõem ali, captam recursos absurdos, e você nunca sabe onde estão sendo investidos esses grandes recursos e as grandes parcerias. E aí eles sempre beiram um discurso de... eles são contundentes, mas eles não se permitem, não deixam e jamais vão permitir que chegue no discurso radical, porque aí a hora que você taxado de radical, você perde captação de recursos. Então você tem que tomar muito cuidado na maneira como você se mostra diante das câmeras e o seu discurso, para você não perder essa captação de recurso, que é o que move essas big ONGs. As grandes ONGs animalistas foram no mesmo caminho. Então eles pegam todo aquele discurso abolicionista, que foi cunhado e trabalhado aí nas últimas décadas, final da década de 90, começo da década de 2000, aí, nessa primeira década do século, que tinha aí um movimento ativista abolicionista muito forte, crescendo no Brasil, muito legal, muito interessante, que de repente foi cooptado pelos youtubers, que foi cooptado pelas grandes ONGs, porque pegou esse discurso que era radical, que batia de frente com o problema, e foi amenizando ele. E aí foi mostrando, e mostra, na verdade, no final mostra qual é a solução. A solução é mais simples. A galinha que está empilhada em cima da outra tem que ficar numa área um pouquinho maior. Então, não vamos debicar a galinha, não vamos cortar o rabo do porco. Vamos dar um pouco de área maior para que eles não sejam tão explorados assim, apesar de que eles vão perder o que mais importa, que é a vida deles. Ou seja, é a diferença grande do bem-estarista e do abolicionismo. O abolicionismo é não temos que ter animais e temos alternativas. O bem-estarista simplesmente fala, não, a gente não dá para acabar com o mercado de exploração. Então é os softs vegans, os soft esquerdas, os esquerda liberal, enfim. A gente consegue mostrar isso no espectro político que a gente tem hoje. Os discursos que são mais simplistas, que são mais palatáveis, eles pegam mais. Até porque o crescimento político de imbecilidade que a gente tem aí nos últimos anos na política foi com esses discursos simplistas, bestas e fáceis, e colou, e pega isso. Então a gente tem, de fato, uma esquizofrenia social moral muito grande, e que as pessoas ficam confortáveis. Aí a gente volta para a mesma coisa, que aí é o fetichismo pelo consumo, né? E aí a gente resume o veganismo a simplesmente consumo, e ele vai muito além do consumo. E aí essas ONGs dietéticas, esses youtubers, eles falam até um pouco sobre a questão dos animais, mas foca sempre num prato bonito e sempre num consumo de uma alimentação que geralmente envolve ingredientes absurdamente caros, difíceis de fazer, sendo que o veganismo, por essência, ele é barato, porque eles são vegetais. Então uma xepa é vegana. A base, 99% de uma feira é vegana, que a gente tem cultura de feira no Brasil, em São Paulo nem se fala. Então a gente tem uma questão com a alimentação que foi retirada da gente para a gente não ter autonomia. Isso perde também até a questão autônoma de própria alimentação. E aí a esquerda também vem e fala que o veganismo é elitista porque se baseia nesse veganismo liberal, esse veganismo branco, esse veganismo elitista que é divulgado nas mídias aí, que é quem tem poder, quem que tem condições de fazer esse tipo de divulgação, quem recebe investimento para fazer esse tipo de coisa, e aí acaba simplesmente resumindo o veganismo a isso, que é que tem um discurso despolitizado, completamente vazio, e sendo que o veganismo não, ele tem uma raiz base forte, que sim, ele é de uma alimentação barata e de uma alimentação simples, só que ele é cooptado como a maioria das coisas. Então quando a gente menos espera, o capital vem ali e abocanha, investe em pessoas que fazem o discurso dele. Pode ser através de um youtuber simpático, idiota, completamente despolitizado e que tem 200 mil seguidores e que simplesmente ele simplesmente vem e fala, não, eu compro da Seara porque a Seara é maravilhosa, é simples. Então, assim, ele quebra todo um discurso de base sem recurso financeiro que está ali na base trabalhando, e uma pessoa completamente despolitizada que aí tem todo um trabalho apalpado seja por canais veganos, por revistas veganas, ou por essas ONGs que a Bia citou, que a MFE, que é Mercy for Animals, a gente tem a Humanity Society International, a gente tem a Equality, então a gente tem essas ONGs grandes que captam muitos recursos e eternizam a escravização dos animais.
E aí a gente tem esse problema muito grande, que aí envolve o liberalismo, o pensamento acrítico e um pensamento completamente que a gente não conseguiu chegar nem no ponto que é para resolver toda essa putaria que tem aí, que é a reforma agrária. Um ponto que não deu nem para chegar ainda. Boa. Vamos ouvir a próxima música e a gente continua o nosso papo depois, então. Acabar com o sucesso. Yeah! Com motivo e com razão temos sorte no coração. Pedimos a liberdade, mas não somos atendidos. A falta de verdade, precisamos ser ouvidos. Yeah! Com motivo e com razão temos sorte no coração. Deixam sem força, mas temos que derrubá-los com martelos e foices. Yeah! Com motivo e com razão temos sorte no coração. Voltamos então. Infelizmente a gente já volta para acabar porque o papo foi tão bom e tinha tanta coisa para falar que acho que vai ficar um convite aí para uma parte 2 se vocês quiserem, mas queria antes de mais nada agradecer por terem topado fazer esse papo, por toparem compartilhar o conhecimento de vocês com a gente, e eu deixo o espaço aberto para que vocês, enfim, mandem beijo para a Xuxa, agradeçam, divulguem as ONGs que vocês fazem parte, que vocês, enfim, administram. Gente, eu quero agradecer o convite. Quem quiser seguir a página da nossa ONG, ONG Bendita Adoção, tudo junto, sem acento. Fica ONG Bendita Adocal no Instagram. Tem Facebook também, mas eu atualizo mais o Instagram para conhecer um pouco do nosso trabalho. A nossa luta pelo abolicionismo, né? E entendendo esses seres sempre como indivíduos, entendendo que o veganismo é uma luta ética e política, acima de tudo, não tem como distanciá-lo da luta de classes, é inevitável. Então a gente precisa se conscientizar, a gente tenta de todas as formas conscientizar todos ao nosso redor, no entorno, e trabalhar com outras ONGs que também fazem esse trabalho de conscientização em todos os meios, porque é muito importante. E é para isso que a gente está aqui, para tentar lutar contra esse sistema desigual, cruel, e livrar os animais
de ser parte da exploração desse sistema desigual, cruel. É isso, obrigada. Gostaria também de agradecer aí pela oportunidade do convite e de puxar esse assunto, né? Ele é de extrema importância, é uma pauta que a gente tem que puxar fortemente para a esquerda. Eu acho que a esquerda radical, a extrema esquerda, todos os espectros da esquerda, eu acho que tem que considerar o veganismo e tentar analisar ele por uma outra ótica. Existem vários grupos desmitificando aí em relação ao estigma que colocaram em cima do veganismo, né? Então a gente tem movimentos afro-veganos, LGBT, focando no vegano. Então a gente consegue ir para vários espectros aí para fazer uma análise um pouco mais ampla sobre o debate do veganismo. O meu trabalho hoje atual é no Santuário de Elefantes, né? Então eu faço um trabalho à distância para eles. A ONG fica no Mato Grosso, né? Então qualquer coisa que puxar sobre Santuário de Elefantes é o único lugar que trabalha com elefantes no Brasil. Então a gente resgata esses animais aí vítimas de maus tratos, seja de circo ou em zoológicos inadequados. E é isso. Acho que a oportunidade foi muito boa, gente. Acho que foi bem produtivo. E acho que o assunto deve voltar mais vezes aí, continuar estendendo ele, esticando a corda dentro do assunto até o máximo possível. Boa, combinado. E obrigada por você que ouviu a gente até o final. Lembrando que Desobediência Sonora não está só no Antena Zero, também está em agregadores de podcast, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em todos os lugares que vocês quiserem. E agradecer o Suna aí que colou também, quietinho com a gente, mas ajudou na gravação. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.